Meus amados irmãos e amigos, vocês irão assistir agora mais um vídeo de ensinamento bíblico voltado para a graça do nosso Senhor Jesus. Então te peço, a você que já está acostumado a assistir os vídeos do nosso canal, se você ainda não for inscrito, que se inscreva no nosso canal, ative aquele sininho para que você seja informado das novas mensagens, deixe aquele like, ajude a fortalecer o nosso canal para que ele continue a ser um canal de bênção para vidas de muitos irmãos. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que tem prazer em cumprir as leis de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguro, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco, e comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga compreensão da vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, povo abençoado, minha família em Cristo. A Bíblia é a nossa maior fonte de ensinamento. Se você não sabia, meu amado irmão, minha amada irmã, fique sabendo que nenhuma universidade do mundo consegue ministrar tão precioso ensinamento e válido tanto para a presente vida quanto para a vindoura. No trecho bíblico que acabamos de apresentar, meus irmãos, vemos a Deus revelando as suas promessas para o povo de Israel e, consequentemente, para todo o seu povo, para os que se dispuserem a seguir os seus mandamentos. Mandamentos, irmãos, são ordens e não sugestões. E o Senhor espera que sigamos à risca tudo o que Ele dispõe para nós, tanto mandamentos quanto ordenanças, principalmente, e até mesmo as suas recomendações. Muito embora não pertençamos à tribo de Israel e os tempos de hoje sejam diferentes, porque, por exemplo, não vivemos exclusivamente da agricultura, como o povo de Israel vivia naquela época, compreendemos que o Senhor se agrada da nossa fidelidade e do nosso amor, tanto a Ele quanto aos nossos irmãos, e promete recompensas aos que de forma determinada seguirem todos os seus estatutos e mandamentos. Deus espera que obedeçamos sempre, até porque a obediência é um ato de fé e de amor. Ele não tem prazer em nos aplicar medidas corretivas para conseguir que façamos o que é correto, ou seja, o que Ele espera de nós. Mas,
se nós o desobedecermos, Ele, sem hesitar, com o amor de um verdadeiro Pai, nos aplica disciplina, correção e açoite. Muitas vezes, nem sabemos porque estamos enfrentando determinada situação, mas Ele, com certeza, o sabe. E se fizermos um retrospecto minucioso da nossa vida, também iremos descobrir. Precisamos ter sempre presente que as correções de Deus também são bênção para as nossas vidas, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Em seguida, meus irmãos, o Senhor revela também os seus planos para as pessoas que optarem por não cumprir os seus mandamentos, daqueles que se rebelarem contra as suas ordens, e Ele também faz isso num outro ato de amor, de forma a nos prevenir quanto ao alto custo de qualquer tipo de infidelidade. Deus é santo, meus irmãos, puro e justo, e não aceita o pecado. E assim, Ele espera que nós sejamos também. Livro de Levítico, capítulo 26, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos odeiam, de vós se assenhorarão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E, se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trago-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigistes voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Meus amados irmãos, a mensagem que publicamos anteriormente, com esse mesmo título, Achado não é roubado, suscitou algumas dúvidas de pessoas interessadas em conhecer as verdades de Deus para segui-la. E por isso estamos aqui de volta com mais esclarecimentos. Durante esta mensagem, iremos detalhar um pouco mais o tratamento que devemos dar aos objetos encontrados, extraviados pelos irmãos, naturalmente adequado à época atual, aos dias de hoje. Observem, meus irmãos, que a priori nada muda, porque o Senhor não modificou a sua ordem, nem a sua maneira de pensar. Basta que aceitemos que precisamos respeitar as propriedades e patrimônio das outras pessoas, estejam elas presentes ou não, e nos contentar com aquilo que o Senhor, por seu amor e graça, nos concede. Compreendamos, entretanto, meus irmãos, que é impossível prevermos todas as situações que podem se apresentar referente a objetos encontrados extraviados. Iremos exemplificar apenas alguns casos específicos, mas recomendamos sempre, tanto
para esses exemplos, como para qualquer outro, como somos conhecedores da vontade do Senhor, usar a nossa mente de Cristo e o bom senso, no sentido de preservar o que é propriedade de um irmão, o que é direito dele e não nosso, porque o Senhor decidiu conceder a ele e não a nós. Glórias a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, primeiramente, vamos entender bem o que levou o Senhor a estabelecer regras e procedimentos que constituem o seu mandamento com relação aos objetos perdidos pelos irmãos. Existem pessoas que, encontrando um objeto deixado por alguém, rapidamente se apropriam dele, sejam objetos de valor ou não, e sejam de utilidade para ele ou não, ou mesmo dinheiro, e a sua mente começa imediatamente a fazer planos para o uso daquele pertence alheio. Então, essa pessoa se retira rapidamente daquele lugar antes que o proprietário apareça. Mas, se o dono daquele bem aparece, ele nega, faz de conta que não viu nada, ou até mesmo informa que outra pessoa o levou para isentar-se da culpa, o que, além do pecado de roubo, compreende também a mentira, que é outro erro, e mais um pecado, e que confirma que a pessoa está sendo manipulada pelo inimigo. Naturalmente, não é esse o comportamento que Deus espera de nós. E tampouco o que nós esperamos que as pessoas tenham para conosco, quando perdemos algum valor ou objeto. Deus é santo e justo e espera que procedamos também com justiça e santidade. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Glória ao nosso Deus, glórias a Ele. Meus irmãos, se encontrarmos um objeto na Praça da Sé, ou na estação do metrô, ou no desfile de carnaval, locais de concentração de muitas pessoas, fica muito difícil encontrar o proprietário. Então, como devemos proceder? Bom, primeiramente, meus amados, para responder essa pergunta, vamos esclarecer que no desfile de carnaval, você não deveria encontrar nada, porque, em verdade, você nem deveria estar lá. Nesse caso, então o perdido é você, e não o objeto. Dessa forma, meu irmão, não tome nada para si. Saia desse lugar e tome, sim, cuidado para não ser encontrado pelo inimigo. Ele não vai querer te devolver ao teu legítimo dono. Agora esclareçamos como devemos proceder quando isso ocorrer em locais de alta concentração ou circulação de pessoas. Ao encontrar o objeto perdido, verifique se há algum documento ou forma de identificação, telefone ou endereço do proprietário. Filme, meu irmão, com o teu celular, essa verificação e a contagem do valor encontrado quando o extravio contiver dinheiro. Se não, faça isso na presença de testemunhas. Se você estiver acompanhado de alguém, use então essa ou essas pessoas. Agora, havendo um número de telefone
ligue imediatamente comunicando o achado. Se não, espere por um tempo naquele local para ver se surge alguém buscando ou inquirindo sobre aquele pertence. Se a pessoa aparecer, então, antes de apresentar o objeto ou o valor, procure certificar-se de que é realmente o dono. Confira bem se o objeto em teu poder é o mesmo reclamado pela pessoa, ou se a identificação da pessoa coincide com os documentos. Em caso afirmativo, devolva imediatamente aquele pertence ao seu legítimo dono, incondicionalmente, meu irmão, sem esperar qualquer tipo de recompensa pelo teu ato. Mas por quanto tempo devo aguardar o retorno do proprietário do objeto? Eu estava passando, mas tenho um compromisso e não posso me atrasar. Vamos lá, meu amado irmão. Imagine então que fosse você que tivesse perdido aquele objeto. Independentemente de qualquer compromisso que você tenha, dependendo do valor daquele bem, até mesmo o valor sentimental, você voltaria para buscá-lo. Não é verdade? Então, dedique para essa espera, meu irmão, o mesmo tempo que você consideraria razoável para retornar e buscar aquele objeto. Naturalmente, o valor aparente daquele bem perdido e o local também da perda irão determinar a probabilidade ou o interesse de alguém tentar reaver aquele objeto. Portanto, seja razoável. Uma joia ou o salário do mês de uma pessoa não tem o mesmo valor que um objeto de bijuteria que o proprietário sabe que facilmente poderia adquirir de novo. Mas se o dono do objeto não aparecer nesse tempo, dependendo do valor e importância do objeto, meu irmão, procure o setor de achados e perdidos ou uma autoridade policial e faça a entrega formal do objeto, não se esquecendo de anotar o nome e o telefone da pessoa que o recebe. No caso de um policial ou autoridade pública, anote também a matrícula para permitir que você, sendo procurado no futuro, possa dar informações concretas. Ao entregar o objeto a uma autoridade, meu irmão, você se isenta de responsabilidade. E se essa pessoa vai ou não proceder de acordo com a vontade de Deus, nós não sabemos. Mas aí é ela com Deus. Na falta das opções anteriores, procure ainda no comércio local informar que você está de posse de um objeto extraviado e buscando o dono para realizar a devolução. Mas não entregue o objeto ainda. E nem informe do que se trata. Então anote o nome e o telefone do local ou do comerciante ou gerente, de preferência, e avise que você vai ligar em 24 horas para saber se apareceu alguém reclamando a perda de algum objeto de importância e se deixou o número do telefone. Nesse caso, entre em contato com a pessoa, confira a descrição do objeto perdido para certificar-se de que se trata do mesmo objeto e combine, então, a forma de devolução em um local público. Livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E se encontrarmos uma carteira, por exemplo, somente com documentos, pode ser que alguém já tenha encontrado antes e retirado o dinheiro, e vai parecer que fomos nós que nos apropriamos do dinheiro ali contido. E se durante a devolução
o proprietário nos acusar de roubo e disser que perdeu com dinheiro aquela carteira e que nós a estamos devolvendo sem dinheiro. Ele pode alegar que não extraviou, mas sim que foi roubado, e pode até mesmo já ter feito uma denúncia policial. É verdade, meu irmão. Bem, esclareçamos primeiro que não é um gesto comum alguém devolver um objeto roubado por ele próprio, já que ninguém rouba para devolver. Mas é claro, precisamos estar sempre prevenidos. A primeira orientação sempre é e será orar ao Senhor. Fale com o nosso Deus. Peça a Ele que te conceda o tempo, o local, a forma, a proteção e a ocasião propícia para realizar a devolução do pertence alheio. E tenha plena certeza de que o Senhor está atento a tudo. A segunda orientação é de que, ao encontrar um objeto em um local público, façamos o mesmo que apresentamos há pouco. Ao tomá-lo em seu poder, filme esse ato integralmente, ou se não, procure sempre uma autoridade policial para que possa, se necessário, declarar o local e a forma como você o encontrou. E então, faça a entrega a eles. Não se esqueça de examinar o objeto diante deles, filmando tudo com o teu celular, e de anotar os telefones e matrículas de cada um por segurança. Primeira de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se encontrei um objeto durante uma viagem, sendo que não irei mais retornar àquele lugar, como é que eu faço? Bem, meus irmãos, temos que usar a sabedoria de Deus. E a mesma orientação que já comentamos referente a objetos encontrados em lugar público. O procedimento é o mesmo. Aguarde, pelo tempo que puder, o retorno do proprietário para realizar a devolução, adotando os mesmos cuidados que já comentamos. Mas se você estiver na iminência de dar continuidade à sua viagem, não a perca. Procure passar esse objeto para as mãos de uma autoridade pública, ou uma agência dos Correios, ou então deixe em um estabelecimento comercial idôneo, próximo àquele local, sempre anotando nome e telefone da pessoa que o recebe. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Depois, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Muito bem. Se afinal o proprietário do objeto não aparecer, ou aparecendo, informar que já adquiriu outro e desistiu daquele pertence. Meus amados irmãos, se todas as alternativas apresentadas anteriormente não surtirem qualquer tipo de resultado, no sentido de localizar o proprietário daquele pertence,
Ainda assim, espere mais um tempo. O mesmo tempo que você gostaria que qualquer pessoa esperasse por você. Não se precipite. Espere ainda mais. Então, se nada acontecer, ou se o proprietário localizado demonstrar desinteresse por reaver aquele bem, exceto no caso de dinheiro encontrado, e sendo aquele bem do teu interesse, dê glória a Deus e aproprie-se daquele objeto ou valor. Nesse caso, meu irmão, fica configurado que o objeto não foi perdido, mas foi deixado para trás. Não sinta qualquer culpa ou dor na consciência. E não seja egoísta. Lembre-se dos irmãos necessitados. No caso daquele objeto não ser de utilidade para você, doe-o para alguém. O Senhor irá te mostrar para quem ele poderá ser útil. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Depois, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Glórias a Deus. Meus irmãos, muita atenção agora. No caso de dinheiro encontrado, precisamos tomar algumas precauções extras para não sermos acusados injustamente de estar praticando algum ato ilícito. Sendo grande o volume de dinheiro, não mexa em nada. Telefone imediatamente para a polícia, para que ela se encarregue do caso. Não é comum, meu irmão, alguém andar pelas ruas com grande volume de dinheiro, ou deixar algum pacote com muito dinheiro para trás. Não permita, meu irmão, que a tua mente fantasie com aquele achado. Pense logo que aquilo pode ser objeto de roubo, assalto, tráfico, que alguém durante uma perseguição policial jogou fora, deixou naquele lugar para tentar escapar do flagrante. Pode ser também dinheiro de sequestro, ou até mesmo cédulas falsas ou notas marcadas. Não nos permitamos, irmãos, ser tomados como os praticantes de algum crime, porque até que se consiga provar a inocência, a pessoa pode padecer muito, injustamente. Eu ainda me recordo que na sua adolescência, o meu filho foi vítima desse golpe telefônico sujo do sequestro de um familiar. E para pagar o resgate da mãe dele, ele retirou dinheiro no banco e deixou uma bolsa numa árvore, num parque público, num local combinado. Mas graças ao Senhor, não havia sequestro algum. E afinal, tudo terminou em apenas uma perda material, de um valor não muito alto. Mas ele, temeroso, não acionou a polícia. Mas, se o tivesse feito, ao se aproximar para se apropriar daquele volume, os bandidos certamente teriam sido presos. Imagine, se você toma posse de um volume de dinheiro, do valor que seja, e aparece a polícia com arma na tua cabeça e te dá a voz de prisão.
Pense bem, meu irmão, e conclua que você não precisa disso. O custo pode ser muito mais alto do que o benefício que aquele valor te daria. Outro aspecto que não pode ser esquecido é de que atualmente o mundo está todo monitorado por câmeras de segurança e satélites. E nada passa por desapercebido. Não pense, irmão, como algumas pessoas pensam, que Deus colocou aquele volume de dinheiro no teu caminho para ser bênção na tua vida. Não pense assim, pois você pode, na verdade, estar complicando a tua vida. Na era bíblica, meus irmãos, as pessoas eram abençoadas com despojos quando saíam vitoriosas das grandes batalhas. Esses despojos eram pertences dos derrotados que eles assumiam para si. Mas naquela época não havia toda a estrutura financeira de que dispomos nos dias de hoje. E você acha que o Senhor não sabe disso? As bênçãos que o Senhor tem para a tua vida, as que são da área financeira, Ele fará chegar às tuas mãos ou à tua conta bancária. Meu irmão, não se preocupe. Creia no Senhor e Ele o fará. Livro de Salmos, capítulo 55, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Depois, ainda no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Glórias a Deus. Meus irmãos, seguir as ordens e ler de Deus tem que ser um princípio básico para nós. A nossa diretriz de vida, a nossa maior prioridade. Mas precisamos fazê-lo com sabedoria. Deus espera que usemos de sabedoria. E quem necessita de sabedoria, meus irmãos, peça ao Senhor e Ele a dará gratuitamente. Existem coisas, meus irmãos, que não valem a pena. E Deus jamais nos daria instruções para nos prejudicar. Todos os mandamentos e ordenanças do Senhor provêm do seu amor e da sua graça. E são para que vivamos tranquilos, em paz. Afinal, foi para isso que Ele nos criou. Então, fiquemos todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nosso Deus.